Gente, vocês lembram que eu tinha comentado na videoaula anterior que para a gente entender a natureza, né, a estrutura de uma oração subordinada adjetiva desenvolvida, a gente precisava primeiramente conhecer os pronomes relativos? Perfeito, né? Por que eu falei isso para vocês anteriormente? Porque as orações subordinadas adjetivas têm que vir, quando estão desenvolvidas, introduzidas por pronomes relativos, certo? Então, na minha opinião, caso a oração adjetiva venha desenvolvida, venha dessa maneira, ou seja, aqui a gente já começa a fazer um link, né? Lembram das subordinadas substantivas que podem ser desenvolvidas, justapostas e reduzidas? Pronto, quase a mesma coisa, quase vai acontecer em relação às orações subordinadas adjetivas. Elas podem vir de duas maneiras, desenvolvidas e podem vir também reduzidas, certo? Que é um conteúdo que a gente vai ver já no finalzinho da abordagem desse período composto aqui, tá certo? Então, com calma, vamos devagar para a gente não perder os detalhes que são o que vai fazer a diferença para a gente, certo? Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, nessa terceira parte, né, nesse nosso terceiro vídeo sobre orações adjetivas, é a maneira como essas orações se estruturam quando vêm desenvolvidas dentro da estrutura de frase, certo? Então, vamos lá. Os livros que estão na estante precisam ser organizados. Eu queria que vocês prestassem atenção, primeiramente, a essa palavrinha daqui, né? A palavra que vocês sabem é bem complicada, como eu já havia dito antes. Ela tem 20 possibilidades de classificação, é muita coisa, né? Enfim, e aqui nesse período de baixo, o bairro onde moro é bastante tranquilo. Aí vejam aqui, vamos dar uma focada nessa palavra que eu acabei de destacar. Primeiro ponto básico, gente, falar em oração subordinada pressupõe você saber que o período tem que ser composto, né? Não existe oração coordenada, não existe oração subordinada, nem substantiva, nem adjetiva, nem adverbial. Não há isso se o período for simples. Ana, quando o período é simples, o que é que acontece? Você tem simplesmente uma oração absoluta. Ou seja, o que é que você vai fazer numa análise de estrutura de período simples? Análise sintática dos termos da oração. Então, em uma oração absoluta, você não analisa coordenação entre orações, porque só tem uma. Você não analisa subordinação entre orações, porque só tem uma. Na oração absoluta, você vai poder fazer várias análises. Você vai poder procurar o sujeito, você vai poder procurar objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto, vocativo. Tem um monte de coisa que você pode procurar em relação à estrutura da oração absoluta, tá? Então, vamos voltar aqui ao nosso foco. Falar em oração subordinada, assim como também falar em oração coordenada, né, que a gente vai ver também logo mais, é falar em período composto, certo? Então, vamos olhar para esse período aqui, para o primeiro período, e vamos sinalizar, por favor, quais são os verbos, né, que a gente consegue apontar em relação a essas construções. Os livros que estão na estante precisam ser organizados. Eu tenho aqui, ó, estão, né? Estão na estante, e aqui precisam ser organizados, que é uma locução verbal. Beleza? Tranquilo? Quando eu digo eu preciso ser feliz, a gente tem uma locução verbal. Massa? Tranquilo? Agora, gente, olha para cá, por favor. Dá para perceber, obviamente, que esse período aqui é um período composto, claramente, certo? Sem dúvida nenhuma, tá? Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Presta atenção aqui. Se eu tenho um período composto, automaticamente eu tenho ou um período composto por coordenação ou um período composto por subordinação, né? Tudo vai depender da natureza estrutural que as minhas orações apresentam dentro daquela construção específica, né? No caso daqui, a gente consegue perceber que essa oração introduzida pela palavra que se prende a um elemento. Vejam, os livros que estão na estante precisam ser organizados.
Aqui, fazendo uma análise mais aprofundada, quando eu pergunto o que é que precisa ser organizado, vocês não vão me dar como resposta só os livros, não. Vocês vão me dar como resposta os livros que estão na estante. É tudo isso aqui que vocês vão me responder. Confere? Tranquilo? Agora vamos lá, vamos adiante. O que é que isso tudo significa? Que esse que aqui, ó, que se refere a livros, sim ou não? Os livros que estão na estante, os livros os quais estão na estante. Ou seja, eu tenho aqui um pronome relativo, claramente, né? Então, o que é que a gente consegue tirar de tudo isso? Que esse pronome relativo, que se refere ao elemento anterior, está introduzindo uma oração subordinada adjetiva desenvolvida. Ana, mas eu não entendi por quê. É por um motivo muito simples. Toda oração subordinada adjetiva desenvolvida vem introduzida por um pronome relativo. Então, que estão na estante é o que a gente chama de oração subordinada. Está se prendendo, inclusive, aqui, ó, a esse termo, né, aos livros. Quais são os livros que precisam ser organizados? São todos os livros? Não. São aqueles que estão na estante, né? Essa estrutura aqui é presa, ela é subordinada a um elemento, tá? Enfim, então isso aqui é uma oração subordinada adjetiva, certo? Aí, detalhe, vejam também a função caracterizadora, né? Porque não é qualquer livro, né? Não são quaisquer livros, são aqueles que estão na estante. Então, de fato, a gente nota que essa oração aqui tem uma função de caracterizar os livros, certo? Tranquilo? Agora vamos aqui para baixo. O bairro onde moro é bastante tranquilo. Eu tenho aqui dois verbos, né? Eu tenho aqui moro, tá? E tenho aqui o verbo ser. Consequentemente, eu percebo que isso aqui também é um período composto. E como eu havia comentado anteriormente com vocês, o período composto pode ser período composto por coordenação ou período composto por subordinação. Tudo vai depender da natureza, né, estrutural das orações a que a gente está se referindo. Ou seja, se é uma oração que se prende a algum elemento, que está presa, funcionando como termo, né, de alguma coisa aí, obviamente a gente tem uma oração subordinada. Quando é uma oração independente, estruturalmente, que a gente pode sinceramente extrair de lá e fica de boa, ela funciona normalmente, a gente tem uma oração coordenada. Então presta atenção. Aqui nesse exemplo, nós temos a palavra onde, se referindo a bairro, que é um termo antecedente. Confere? Inclusive, nesse caso, se eu quisesse, eu até poderia trocar aqui porque, desde que eu trouxesse a preposição, né? Porque quem mora, mora em algum lugar. Então, o bairro onde moro ou o bairro em que moro. E ainda, se eu quiser, eu posso dizer o bairro no qual moro. Eu tenho três possibilidades de construção, ou seja, eu só vou repetir palavras se eu quiser. Tranquilo? E aí o que é que a gente consegue perceber? A gente comprova, né, que esse que aqui é um pronome relativo, está se referindo ao elemento anterior, evitou uma repetição desnecessária, inclusive foi muito bem usado, né, porque bairro é um lugar físico, tá? Então dá para usar o onde numa boa, mas não se preocupem que já já a gente vai falar especificamente sobre os usos, né, dos pronomes relativos, ok? Mas vamos adiante, né? Se eu tenho o pronome relativo na jogada, automaticamente eu tenho uma oração adjetiva desenvolvida. Então, gente, essa oração aqui, ó, onde moro, que está presa a bairro, o que é bastante tranquilo? O bairro onde moro. Não é qualquer bairro, não estou me referindo a qualquer bairro, eu estou me referindo especificamente àquele bairro em que eu moro. Tranquilo? Então, aqui nesse ponto, nós temos uma oração subordinada adjetiva, certo? Que é justamente essa que está destacada na cor preta. Agora, vamos a uma parte um pouco mais chata, tá? Vocês sabem que toda oração subordinada vem acompanhada por uma outra oração chamada de oração principal, que não tem nada a ver com importância, né? Só o nome, né? Quando você pensa em algo principal, a primeira coisa que você constrói é a ideia de uma coisa que realmente é
importante, é mais importante em relação a outras, tá? Mas vejam só, a oração principal, na verdade, é a oração que serve de motivação para a oração subordinada existir, certo? Lembrando que a subordinada sempre se prende, né, a algum elemento, tá? Então, por isso é que ela vai ser chamada de subordinada, certo? Agora, eu costumo usar algumas metodologias próprias para que os meus alunos entendam com maior clareza a divisão que a gramática faz em relação a orações subordinadas adjetivas e em relação a orações subordinadas substantivas, né? Eu tinha comentado com vocês nas aulas de orações substantivas que a oração substantiva é aquela que vem para complementar o sentido de outra, ou seja, no período composto por subordinação substantiva, a oração principal é aquela que precisa ser complementada e a oração substantiva é aquela que vem para complementar. Quando a gente vem agora para as orações adjetivas, a gente nota um caminho diferente. A oração principal é aquela que, quando a gente retira, possui uma lógica de construção. Vejam aqui, por favor. Os livros que estão na estante precisam ser organizados. Se eu faço essa retirada aqui, ó, os livros precisam ser organizados, eu consigo perceber uma lógica de construção que eu não conseguiria perceber caso eu dissesse isso aqui, os livros que estão na estante. A pessoa ia perguntar para mim, o quê? O que é que você quer falar sobre os livros que estão na estante? Ou então, se eu digo que estão na estante, a pessoa vai dizer, como assim? Não é verdade? Então, a gente começa a perceber de fato que isso que está aqui no centro se prende a alguma coisa, se subordina a alguma coisa. E isso que está aqui na cor azul, os livros precisam ser organizados, está fazendo parte da estrutura da oração principal, que dentro do período composto por subordinação adjetiva, nada mais é do que aquela oração que você extrai e ela consegue ser construída com base em uma lógica. Aquilo que sobra, no caso, quando você tira toda a estrutura de OP, tem um sentido naquele enunciado que você está formando lá. A mesma coisa aconteceria aqui embaixo. O bairro onde mora é bastante tranquilo. O bairro é bastante tranquilo. Vou destacar aqui para vocês, ó. O bairro é bastante tranquilo. Se eu extraio essa parte que está na cor azul, eu consigo montar uma lógica, sim ou não? Então, eu vou chamar isso que eu extraí de oração principal. E isso que está aqui, ó, no meio, nesses dois exemplos que eu trouxe, é justamente a oração subordinada adjetiva. Ana, beleza. A oração subordinada adjetiva, então, vou considerar assim, tá? É sempre aquela que vem no meio. Mas eu não disse isso. Eu não falei que a oração adjetiva é aquela que sempre, vejam, que sempre vai estar no meio. Eu não posso fazer uma afirmação dessa, tá? Porque tudo vai depender de como os elementos, né, de como as orações estão sendo organizadas. O que eu posso adiantar para vocês é que, na maioria das vezes, essas são as estruturas que a gente analisa. Ah, e um detalhe interessante. Estamos estudando, repito, as orações adjetivas desenvolvidas. Toda oração adjetiva desenvolvida vem introduzida por pronome relativo. Então, se você encontra o pronome relativo dentro daquela estrutura, automaticamente você sabe onde uma oração adjetiva está começando. Então, apareceu o pronome relativo, isso aqui marca o início da oração adjetiva, sem sombra de dúvidas, tá certo? Tranquilo? Espero ter sido muito clara, ter sido muito objetiva, né? Lembrando, isso aqui é uma questão de treino, tá? Vai ter um momento em que a gente vai acabar internalizando, vocês vão internalizar isso tudo aí e vai ficar muito mais fácil, muito mais rápido de vocês identificarem, né, essas estruturas, tá bem? Então vamos lá, até a próxima, né? Até a quarta aula.